Oi, meu nome é Michele Perego, eu trabalho na Cern Idiomas, eu sou coordenadora de inovação pedagógica e vou dar umas dicas para quem vai fazer a prova de inglês do vestibular e está um pouquinho preocupado com ela. A primeira dica que eu tenho para dar é que as provas de inglês dos vestibulares tendem mais a focar na compreensão de texto. Então, o candidato não deve se preocupar em traduzir cada palavra da questão e cada palavra da resposta. O importante é entender geralmente a ideia geral daquele texto e poder responder algumas perguntas a respeito. Alguns vestibulares que focam mais no detalhe de gramática e vocabulário têm preferência aí por algumas áreas. Então, a primeira delas são os falsos cognatos, as palavras que são similares em inglês e em português. Por exemplo, em inglês você fala pretend. Aí quando você lê a palavra escrita, parece pretender, só que não é. Pretend é fingir. Então você ter uma boa lista de falsos cognatos pode te ajudar a não cair nesse tipo de pegadinha que infelizmente ainda é comum em alguns vestibulares. Um outro aspecto bem legal para prestar atenção é nos pronomes. Então você vai começar a ler um texto, por exemplo, e o texto diz Jack bought a car. His car is blue. E a questão pode ser his, nessa sentença, está se referindo a quem? E você vai ter que seguir o texto e descobrir essa referência, que você vai saber que é o carro do Jack, nesse caso. O problema para os brasileiros é que o pronome your quer dizer seu de você, e o pronome his quer dizer seu dele. Então, saber a diferença entre esses pronomes e seguindo o texto para saber de quem o texto está falando é bem importante. Uma outra favorita de provas de vestibular é a questão de phrasal verbs. Os phrasal verbs são aqueles verbos que são formados por um verbo mais uma preposição, um advérbio do tipo take off, sit down, stand up. E algumas questões são: qual o sentido do verbo take off nessa frase? Ou qual dos sentidos abaixo não é um dos significados de take off? E os phrasal verbs são mais complicados ainda para quem não tem muita familiaridade com o inglês, porque um phrasal verb pode ter uma série de significados. Então é legal estudar phrasal verbs porque eles caem sim nas provas de vestibular. E o último aspecto que eu gostaria de contar para vocês é sobre os idioms, que são umas expressões bem comuns e que às vezes elas pegam a gente meio desprevenidos, porque um idiom é uma mistura de palavras e às vezes o sentido, se você for palavra por palavra, ele não vai fazer muito sentido para você. Por exemplo, a piece of cake em inglês quer dizer uma coisa muito fácil. Se você for traduzir literalmente, é um pedaço de bolo. Então, se você conhece esses idioms e eles aparecem ali no texto que você tem que interpretar, fica muito mais tranquilo. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês e boa prova!